Vamos a 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 3 palavras, este versículo. Menor do que este, um de duas, que é Jesus chorou, que é o versículo mais curto da Bíblia. Mas esse é um dos mais curtos. E um dos mais significativos, porque ele resume uma ordem básica, fundamental para o exercício da vida cristã. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Esse trecho aqui é uma série de exortações curtas de Paulo para atividades básicas da nossa prática cristã. Aqui tem: orai sem cessar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo recurso da oração. Recurso esse que vamos explorar um pouquinho hoje, olhando para um aspecto específico dele. Obrigado por esse privilégio, dar-nos um entendimento para entender a importância da oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço de antemão e te agradeço. Amém. O título é bem simples: orar, coisa boa. Orar, coisa boa. Nunca se pode aprofundar muito numa pregação só sobre oração, porque é tão vasto o assunto que não dá para resumir demais. Teria que ser uma série. Inclusive eu próprio tenho o privilégio de ter muitas pregações sobre o assunto oração. Esse versículo aqui, mostrando a importância da oração, não nos manda orar o tempo todo, não nos manda orar ininterruptamente, como se nós não tivéssemos mais tempo de estudar, de trabalhar, de cuidar da família, de dormir. Então tenho que orar o tempo todo, 24 horas por dia. Obviamente não é assim, mas mostrando que a oração é algo contínuo. A ideia é de continuidade. Oração é mais um estado do que realmente uma atividade direta. É uma atividade direta, claro. Agora eu vou orar. E nós então começamos aquele exercício naquele momento e terminamos em nome de Jesus Cristo, amém. E ali você pode ter encerrado sua oração e vai fazer alguma outra atividade. Porém, o seu espírito de oração não terminou com aquela oração específica que você fez ali e encerrou dizendo em nome de Jesus, amém. Mas é o que ele quer dizer. Mas eu não vou explorar mais do que isso do versículo, porque esta mensagem eu quero dar ela mais, é um tema do que mesmo uma exposição de uma passagem como essa daqui. Eu quis dar a base da necessidade da oração como uma coisa que deve permear a vida do crente de uma maneira contínua. Mas eu quero focalizar um aspecto em si. Se eu pedir a vocês motivos para nós darmos graças nas orações, certamente haveria uma abundância de sugestões. Escreva aí no papel dois ou três motivos para você dar graça. Pela minha saúde, pela minha vida, por isso, pelos meus pais e tal. Muitos motivos iriam aparecer sem dúvida, mas eu fico na dúvida se iria aparecer um motivo, e é esse o que eu quero explorar hoje. O motivo é dar graça ou agradecer pelo próprio privilégio da oração. Você agradece pela sua saúde, você agradece porque Deus abençoou isso, você agradece por uma coisa muito clara, ótimo, 1000 motivos, mas por esta razão específica, Senhor, pensando bem, obrigado por eu estar podendo fazer esse exercício chamado oração. Eu já tomo como certo esse exercício, já acho normal como respirar, eu orar a Ti, me acostumei a orar, e tudo isso é muito bom, claro, mas não devemos esquecer que para estarmos orando, isso já é um grande privilégio, que é o assunto que eu quero tratar hoje com vocês. Eu vou ver alguns benefícios desse privilégio de podermos ter a oportunidade de orar. Houve uma época, durante alguns anos da minha vida, que eu trabalhava com meu pai, ele até hoje, vendendo aviões.
aviões executivos para empresas, empresários e coisas assim, e muitas vezes eu tinha que ter contato com governadores de estado para conversar sobre a compra de um avião. É um produto muito caro e tudo. Mas o interessante é que o difícil não era expor o assunto ao governador, era ter acesso a ele para poder dizer que eu estava com uma boa oportunidade, que tinha surgido um tipo de avião que ele estava procurando. Este acesso é que era complicado. Se eu conseguisse chegar na frente dele, muito do problema já estaria resolvido. E eu me lembro várias vezes agradecendo a ele, independente, ou a eles, independente da compra sair ou não, e geralmente não saía, a maior parte não saía, é uma venda complicadíssima, mas obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de conversar, que eu conheço o tamanho das suas responsabilidades, das suas obrigações, da sua agenda e tal. Obrigado pela oportunidade de conversar. Às vezes a venda saía, às vezes não, mas independente disso, eu não sei se nós estamos nos lembrando do tamanho do privilégio que nós temos na oração, em ter a oportunidade de acesso ao próprio Deus do universo. Falar com o governador é a coisa mais difícil do mundo, mas falar com o Deus que manda no governador e que o destitui na hora que quiser e o colocou lá porque ele quis. Eu digo governador, pode ser qualquer outro tipo de autoridade, óbvio. Isso a gente raramente nós nos lembramos, mas eu quero explorar rapidamente com vocês 4 benefícios desse privilégio. Primeiro, saber que Deus nos ouve. Saber que Deus nos ouve. Ter certeza. Os médicos hoje cada vez mais se impressionam, e eles dizem, com a quantidade de pacientes que não têm doença alguma, doença física, fazem exames de todo jeito e não aparece nada, nenhum dado clínico, físico, para que ele possa tratar e passar medicamento e coisa assim. Não tem. É a cabeça, é angústia, é solidão, é necessidade de ser ouvido. O ser humano tem muita necessidade de ser ouvido. E curiosamente, à medida que a população do mundo cresce, essa oportunidade vai desaparecendo de ser ouvido. Cada vez as pessoas têm menos tempo para ouvir o outro, porque a concorrência fica maior, a vida fica mais corrida. Tenho notado com o tempo de pastoreio e a experiência de receber pessoas no meu gabinete angustiadas e ansiosas e tudo mais, impressionante o resultado, o efeito, que muitas saem aliviadas e muitas vezes sem eu ter dito quase nada, pouco, talvez algumas palavras aqui e ali, alguma orientação, mas é facilmente perceptível o olhar, o sorriso, o jeito da pessoa está muito mais leve, porque alguém o ouviu uma hora e contou os problemas, e chorou, e riu, e abriu o coração para alguém ouvir. Claro, quando ouve alguém que está ali para orientar biblicamente nos passos cristãos, tanto melhor, obviamente. Mas estou focalizando a necessidade de ouvir. E nós sabemos que na oração nós temos absoluta certeza que o Deus do universo está nos ouvindo. Mateus capítulo 6, versículo 6. Nós lemos assim, Mateus 6 e 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Interessante que a passagem é mais forte do que eu precisava. Eu precisava de uma passagem apenas para dizer que Deus ouve. Mas essa passagem aqui é mais profunda, porque ela diz que Deus vê e atende. Muito mais do que ouve. Eu estou só na área do ouvir. Poderia citar outras passagens. Só um parênteses
importante é que pressupõe-se que quando a oração é feita de uma maneira correta, a ponto de Deus ouvir e atender, o crente está com uma vida, vamos dizer, uma vida cristã saudável. Há passagens na Bíblia que eu não vou ler, não vou tratar deste assunto agora, que pecado impede oração. Então, pecado renitente, um pecado repetitivo, pecado não confessado, é um motivo de bloqueio de oração. Então, quando eu digo assim, nós temos certeza que Deus ouve a nossa oração, e a passagem até fala em mais do que isso, em atender, ver e tudo, tem esse detalhe. É importante que as suas orações sejam feitas dentro de uma atitude, de uma linha, melhor dizendo, de uma linha de vida sua correta, que está lutando contra a sua carne, que está levando a sério a vida cristã, e não pense que Deus vai lhe atender em tudo e ouvir tudo, a qualquer tipo de atitude que você tem no coração. Cuidado como você vai se aproximar de Deus. Então, Deus nos ouve, é certo. Você pode ficar 5 minutos, Ele ouve 5 minutos. Você pode ficar 1 hora, Ele ouve 1 hora. Você pode ficar 3 horas, e aqui eu já estou, acho que eu posso ter certeza, ou quase certeza, de poder afirmar que estou entrando em terreno absolutamente teórico para o crente padrão do século 21, orar 3 horas. É uma coisa que vocês talvez pensem que é teórica, que isso não existe, pois pelo menos existiu muito, talvez exista hoje crentes que orem 3 horas, mas é comum nós lermos crentes do passado. Agora você vai dizer, eles tinham mais tempo e tal, não sei. Eu sei que saibam que houve muitos crentes que oravam 3 horas, oravam 2 horas, então não é uma coisa teórica, pode ser para nós hoje, nessa mediocridade de vida cristã que nós levamos hoje de uma maneira média, de uma maneira geral, em que o mundo nos afoga, em que a obtenção de emprego, de salário, de cursos, de títulos e tudo nos sufoca, e nós temos muito pouco para dedicar à oração. Mas saiba que há isto, orações longas, mas o que eu quero dizer é, seja orações longas ou curtas ou médias, Deus estará ouvindo. 3 horas seguidas, Deus estará ouvindo. Segundo benefício desse privilégio, saber que seremos atendidos no que é melhor para nós. O Senhor Jesus Cristo já deu a entender isso quando eu li Mateus 6:6, mas eu quero ler agora Mateus 7:11, que diz, do 7 a 11, que o contexto fica bem melhor. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontrará, e o que bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, eu gosto disso, o Senhor Jesus olha para os olhos do discípulo dele e chama todo mundo de mau. O homem saber onde é que ele se encontra diante da santidade de Cristo. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Ele vai atender no que é bom para nós, com certeza absoluta. Pastor, tire essa certeza absoluta aí, bote assim provavelmente, bota um talvez, não coloco, eu vou dizer absoluto. Não é nem eu, o Senhor Jesus Cristo está afirmando. O segredo disto tudo é no que é melhor para nós. Esse é o segredo. Ele vai atender em tudo o que é melhor para nós. Você já notou que a sua oração é tão mal feita? E a minha, a nossa, muitas vezes, é que se Deus fosse atender o que você pede, muito provavelmente você nunca ia ter um prejuízo. Porque você sempre pede para fazer uma compra bem feita, para fazer um negócio bem feito, se for botar uma empresa, para a empresa crescer, para não ser enganado, não ser roubado, para ter lucro.
Estou dizendo que é errado, estou dizendo que você só pede isso. Você nunca teria um acidente, já notou? Vou viajar, me protege dessa viagem, que eu chegue inteirinho. E que nem um gato atravesse a estrada para ser perfeita a minha viagem. Acidente zero na sua vida. Você nunca ficaria desempregado, já notou? Nunca. Sempre estaria arranjando emprego no primeiro dia. Me arranja um emprego, senhor, me arranja um emprego. E o emprego que eu quero é aquele. Aí você conseguiria aquele, aí depois de 3 meses você já estaria pedindo por um aumento, não sei com que base, mas você já estaria pedindo por um aumento. Aí depois de 8 meses já estaria pedindo por uma promoção, quero ser promovido. Você nunca ia ser rebaixado, nunca ia ser demitido. E sabe de uma coisa? Você não queria morrer se Deus atendesse às suas orações de uma maneira absoluta. O que eu quero dizer com maneira absoluta? É não colocar conforme o que for melhor para mim. Ou seja, igual a, conforme a tua santa vontade. Se tirar esse detalhe, você nunca vai morrer, você vai ser imortal. Que eu vá para o médico e o exame não dê problema nenhum. Que a viagem, como já comentei, não dê acidente. Ora, meu irmão, você vai morrer quando? O colesterol esteja ok, a glicose esteja ok, eu consigo andar o tempo todo, e isso é tudo perfeito. Perfeito. Depois, eu vejo pessoas com 80 anos de idade orando do mesmo jeito, tudo de 20, 90 anos de idade, vai para o exame torcendo que não dê nada, e não dê problema nenhum, os exames todos perfeitos. Mas, meu irmão, você não quer morrer, não. Isso é um ângulo de ver as coisas. Não estou dizendo que todo crente tem que ser suicida, querendo se matar para morrer logo. Não, isso seria absolutamente anormal, doentio. Mas cá para nós, não vai ter dentro do seu coração um espaço para você admitir que um dia você vai morrer. Sim, para que venha essa morte quando Deus quiser, e venha a glicose alta, e venha o infarto, e venha o acidente, e venha o problema, venha o câncer, venha. É melhor para mim, Senhor? Venha o prejuízo, venha a falência, venha a quebradeira, venha, pode vir. É melhor para mim? Isso vai me exercitar, isso vai me edificar, vai me fazer mais forte, vai me fazer mais perto de Ti, vai crescer no conhecimento de Cristo. Venha. Mas não é assim, geralmente, que você ora. E talvez você peça de uma maneira muito forte: Senhor, por favor, que eu passe naquele exame, ou que naquele exame daquela prova, e que o meu exame de sangue dê normal, mas conforme a tua vontade. Já no fim você mal está pronunciando, doido para não dizer aquela frase, porque aquela frase pode abrir um espaço enorme, e abre, e é para abrir, e é o correto. Saiba, se você ainda não se convenceu que Deus responde todas as suas orações no que é melhor para você, você ainda não entendeu o que é orar. Leia mais, ore mais, leia na Bíblia sobre oração, compre livros de oração, existem bons, existem ruins, cuidado que vai selecionar, mas entre mais fundo na questão da oração, saiba como orar, saiba o que pedir. Eu tenho me assustado em ver alguns crentes maduros, crentes antigos, orando de uma maneira esquisita, orando de uma forma estranha. Eu digo, está errada esta oração, minha irmã, ou meu irmão, está errado. Resultado, frustração com Deus. Ora, uma oração tal que gera frustração com Deus, na essência, o que está errado? A oração. É porque eu orei isso e Deus fez assim, assim, assado, aí fica triste. Você orou errado. Se você orar de uma maneira correta, com a atitude correta, pode saber que Deus vai atender sempre no que é melhor para você. Terceiro, você pode ser útil aos outros na oração. Tiago 5,16, eu vou explorar um pouquinho esse texto hoje à noite, mas dentro de um outro assunto, um assunto mais prático de amar o próximo. À noite eu vou falar nisso, mas por enquanto só esse detalhe eu achei que encaixaria bem no que eu estou dizendo, é que devemos orar uns pelos outros para sermos curados. Não vou ler a passagem, mas aí diz lá na segunda parte do versículo, muito importante aquela afirmação: muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo, dentro de um contexto de orar pelo outro. Então você pode fazer um serviço
fantástico ao outro, sem sair de casa. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder interferir aqui na vida do meu irmão que está lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, está em Tóquio, e eu estou aqui orando por ele, que ele está com problema, ou então está aqui, é o meu vizinho, não interessa a distância física, mas eu sei que estou fazendo algo que tem poder aos teus pés. Tem poder porque tu estás aberto para a minha oração. Em tudo que tu se envolve, tem poder envolvido. É por isso, a oração não tem poder em si. O poder da oração é que mexe num Deus poderoso. É isto. É a forma de dizer que a oração tem poder, é esta. É porque ela se dirige a um Deus super poderoso. Mas você ter certeza que pode ajudar sua mãe, seu pai, seu irmão, seu inimigo, no seu quarto, na sua rede, antes de dormir. Mas Senhor, que coisa! Eu estou prestando um serviço a ele, talvez mais importante do que a ajuda financeira, que não serva de desculpa, né? Para você deixar de prestar ajuda financeira, uma ajuda física, de levar no seu carro para algum lugar que o outro não pode ir, algum tipo de serviço realmente que custa alguma coisa, isso faz parte do amor cristão. Vou tocar à noite nesse ponto. Então, tirando a parte, a desculpa que você vai dar, que é bom que não dê, mas é bom lembrar que é mais um recurso que você tem de servir ao próximo, de ajudar o irmão, ou o amigo, ou o inimigo, repito, o recurso da oração. É um privilégio que Deus lhe dá. Oh, estou com tanta inveja. O que foi? O irmão estava em dificuldade, aí chegou lá o rico da igreja, puxou uma nota de R$100 e deu para o irmão lá, e eu não posso dar 5, porque eu estou sem condições. Tudo bem, dê 3 ou 2, é o que você pode, mas independente do assunto financeiro, ore por ele. Ah, minha oração... Bom mesmo é o pastor orar, porque pastor quando ora, aí o céu treme. Invenção. Fica irritado com essa história de que a oração do pastor tem mais valor do que a oração de outro crente. Que história é essa? Então o sangue de Cristo limpou o pastor melhor do que limpou qualquer crente que se entregou ao Senhor Jesus Cristo? Que papo! Isso é bom para idolatrar pastor e o pastor se sentir importante e usar uma autoridade imprópria. Não. A sua oração tem eficácia, ou você não crê nas Escrituras. Muito pode, pela sua eficácia, a culpa do justo. Ou você não é justo, ou você não é justificado pela fé em Cristo, ou seja, você não é salvo. Aí é outra história. Aí a sua oração realmente, aí está ruim. Não tem eficácia, não tem poder diante de Deus. Na oração de um não crente, é bom que se faça, é bom que o não crente faça orações, chega diante de Deus. Cornélio teve as suas orações, as suas esmolas diante de Deus, bem recebidas diante de Deus. Deus mandou chamar Pedro na casa dele para pregar para ele salvação, e depois ele se converteu e tudo. Então é bom que até o não crente, que não conheça Cristo no coração, ore. Sim, mas é outro assunto. Não é a oração de alguém que vai tocar o coração de Deus no sentido de poder, como o Tiago diz, a súplica do justo. Quarto e último motivo, nós podemos crescer na intimidade com Deus. O privilégio disso, irmãos. Salmo 119, 149, aí eu encerro. Salmo 119, versículo 149. São tantas passagens que falam do crescimento do crente na oração e da importância da oração, que a gente tem dificuldade até de selecionar um. Mas esse aqui explica bem o que eu quero dizer. Ouve, Senhor, a minha voz. Ou seja, está orando. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. O vivifica-me aqui é uma expressão interessante. Me dá mais vida, me dá mais energia, me dá mais vigor espiritual, ou seja, me edifica, me faz chegar mais perto de ti, me aproxima mais de ti. Então a oração tem este efeito fantástico
fantástico na vida do crente. Ele cresce, ele é vivificado, ele chega mais perto de Deus. Muitas vezes o crente acaba, talvez até por culpa de pregações que enfatizam muito o aspecto de fazer isso ou fazer aquilo. Não é errado fazer coisas corretas, não é errado ir para um culto, não é errado tentar desenvolver se você tem um dom de ensinar, estudar muito para ensinar na escola dominical ou ajudar noutra coisa na igreja. Não é errado fazer coisas boas e ser frequente, coisa assim, não é errado, mas é secundário. O básico mesmo é buscar a Deus, a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, a pessoa do Pai. Esta é a verdadeira prática da vida cristã, é a base, é a essência. Tudo mais vai decorrer daí, da intimidade que você tem com Deus. E uma das áreas mais importantes para você adquirir esta intimidade é o exercício da oração, o privilégio da oração. Que Deus nos abençoe para termos mais sabedoria, a ponto de valorizar mais esse privilégio e saber se nós estamos de fato utilizando abundantemente esse privilégio nas nossas vidas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio da oração, que sejamos muito mais praticantes disso, muito mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.